boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Ragosta, advogada. Todas as terças-feiras, às 20h30, eu estou aqui na Mundial, apresentando o programa Leis do Sucesso, que visa ajudar as pessoas, esclarecer aí temas que normalmente geram muitas dúvidas. E começando, eu vou deixar os meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585, Facebook Leis do Sucesso, o site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Se você tiver algum programa que você gostaria de assistir, é só você digitar Tatiana Ragosta no YouTube ou então mandar uma solicitação de amizade no Facebook Leis do Sucesso. Agora, se você tiver uma dúvida simples, você pode mandar um e-mail para tatiana.r.m@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r de rainha, .m de Maria, @uol.com.br. Bom, e hoje eu tenho várias dicas, várias coisas para falar com vocês. Referente a uma delas, que eu sempre comento, eu sempre peço, às vezes o pessoal tem dúvida de INSS, como é que eu faço para fazer contagem? E eu sempre falo, gente, peça o CNIS. CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Para ficar bem fácil, para você nunca mais esquecer, o que é o CNIS? O CNIS é a capivara do cidadão. Então, quando você quiser saber tudo da pessoa referente ao INSS, a pessoa tem que pedir o CNIS, ou extrato previdenciário, mas é conhecido como CNIS, e se você pedir o extrato, é capaz da atendente do INSS nem saber o que é. Então, o que é esse CNIS? Ele é um dos maiores bancos de dados do mundo, tá? E através do NIT, que é o número de inscrição do trabalhador, que é normalmente o número de inscrição no PIS ou no PASEP, ou ainda se você fizer alguma inscrição no SUS, também gera o número de NIT, ou em qualquer um dos programas sociais do governo federal. Então, com base no CNIS, C de casa, N de navio, I de inteligente, S de sorte, CNIS, todos os benefícios são pagos pelo INSS e são processados tudo através do CNIS. Então, o CNIS tem tudo ali. Então, tem vários sistemas que se utilizam do CNIS para conceder e gerar o benefício. Então, por exemplo, um deles é o Prisma, que analisa e concede aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade. Eu só estou falando só para vocês terem uma ideia. Esse Prisma já é manual, então o servidor tem que colocar os dados manualmente. O SAB, ele é automático. Esse SAB analisa e concede benefícios por incapacidade, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez. E o CIB, que é mais novo e é responsável pelo processamento e concessão do LOAS, que é o benefício de prestação continuada. E daqui a um tempo vai migrar tudo para o CIB que vai ser o sistema capaz de gerar e conceder todo tipo de benefício. Hoje em dia, uma das coisas que geram maior demora para você conceder qualquer tipo de benefício é a análise do CNIS, porque ele sempre precisa ser ajustado e atualizado antes de gerar um benefício. Então, o que acaba atrasando muitas vezes a concessão do benefício é justamente o CNIS estar desatualizado. Olha que eu olho por dia, assim, no mínimo uma meia dúzia de CNIS, assim, por dia. Sempre tem problema, assim. É raro você pegar um CNIS que está redondinho, que está tudo certinho, que não vai precisar mexer em nada. E esses ajustes do CNIS, eles podem e eles devem ser realizados
antes de você requerer qualquer tipo de benefício. Então, eu vou me aposentar daqui 2 anos, já começa a se preocupar, já vai atrás, veja o seu CNIS, vê se está tudo direitinho, o nome da sua mãe, o seu CPF, a data de nascimento, já confere tudo, se todos os seus vínculos empregatícios estão nesse CNIS, porque senão, lá na frente... Então, eu vou dar um exemplo, tá, para vocês. A pessoa trabalhou de 2007 até 3 de 2015 e parou de trabalhar. E passou a recolher como facultativo. Então, a pessoa não está trabalhando, está recolhendo como facultativo. Só que a empresa que ela trabalhou não informou para o INSS que ela saiu. Então, para o INSS, consta que ela está trabalhando, mas está em aberto. Mas ela, por outro lado, está efetuando o pagamento como facultativo. Então, o que acontece? Esses pagamentos como facultativo não constam para o INSS, por quê? Porque não fechou o vínculo. Se não fechou, você não pode contabilizar aquilo como sendo facultativo. Então, primeiro você precisa ir lá, regularizar, mostrar a sua carteira de trabalho, que você saiu em março de 2015, aí os seus vínculos de facultativos, pagamentos como facultativo, começam a ser normalizados, porque senão consta, mas assim, tá errado, então não conta como tempo de contribuição e, consequentemente, quando você vai se aposentar, aí gera maior dor de cabeça. Então, compensa você ir regularizando, porque na hora que você for solicitar o benefício, eu sempre falo isso, mas agora, hoje eu estou falando assim de um jeito, dando mais exemplos, falando mais claramente sobre o assunto para que vocês possam entender da melhor maneira possível. Então, muitas vezes a pessoa não sabe o número do PIS, ela não sabe o PIS, que normalmente é o mesmo que o NIT. Então, com o CPF, você localiza a inscrição da pessoa na Previdência. Você acha o CNIS. Ah, eu não tenho CPF. Tudo bem. Então, com o RG ou com o nome da mãe, data de nascimento, com esses 3 juntos, também você consegue localizar a inscrição da pessoa na Previdência. No site do INSS... você consegue o CNIS, mas você precisa ter uma senha previamente cadastrada na Previdência, que é a famosa CAD-senha. Então, com essa CAD-senha, você consegue verificar se está tudo certinho com o seu CNIS. Bom, existe, perante a Previdência, alguns números de NIT, né, que normalmente é o PIS, que chama de faixa crítica. Então, quem tem um NIT que começa com 10,92, precisa ter os carnês para comprovar o tempo de contribuição. Porque o que acontece? O servidor, ele fazia o cadastro do contribuinte manualmente. Então, ele tinha várias etiquetas para colocar. Então, tinha uma sequência, que era normalmente da esquerda para a direita. Só que alguns servidores inverteram essa ordem e puseram de cima para baixo. Então, o que aconteceu? Você tem 3 pessoas com os mesmos vínculos empregatícios. Então, quem começa com 10,92, tá? O NIT, essa pessoa precisa ter carnê de recolhimento, ela precisa comprovar esse pagamento, porque senão ela perde esse tempo, porque não se sabe qual das 3 pessoas que trabalhou e tem. Então, isso daí é necessário guardar. Então, de qualquer maneira, sempre que você efetuar um pagamento para o INSS, guarde. Hoje, a gente costuma fazer pela internet, então, é bom guardar também para você ter depois qualquer problema, como comprovar que você efetuou aquele pagamento. O NIT, existe também o NIT indeterminado, que são alguns casos mais antigos, quando não era informatizado, então o cadastro não está completo, então falta o nome da mãe, só tem normalmente o RG dessa pessoa, então ela precisa comprovar que pagou, precisa comprovar o nome da mãe, ela precisa ter todos os dados para regularizar esse CNIS. Bom, os dados do CNIS, normalmente você pode obter no INSS,
no site da Previdência, que é o www.previdencia.gov.br, que precisa da senha, da CAD-senha, e para os correntistas dos bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, eles também podem obter o CNIS. Então, o CNIS pode servir, por exemplo, só para você contar o tempo de contribuição. Ele pode servir para você saber com quanto você vai se aposentar. Enfim, se está tudo direitinho, é o seu registro completo perante o INSS. E agora, a Previdência, ela está migrando todos os dados para uma plataforma nova, que é o portal CNIS. Então, essa plataforma, ela vai permitir o quê? Uma melhor análise do sistema anterior. Então, as informações obtidas pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, elas podem ser mais antigas que as que são obtidas diretamente no INSS. Então, se você pegar o CNIS no Banco do Brasil e pedir o seu CNIS no INSS, às vezes pode apresentar alguma diferença. Então, é mais seguro você ir direto no INSS e pedir o seu CNIS, que é onde está mais atualizado e mais certo. Então, o que acontece também? Muitas vezes, a pessoa ela tem aquela letra que a gente chama de letra de médico, que a gente não entende a letra. Então, ela escreve 1, mas na realidade acaba aparecendo um 7, aquele 1. E aí, vai passando anos e anos e os recolhimentos errados. Então, recolhe como sendo 7, mas na realidade está escrito 1. Então, por isso você precisa ver o CNIS, você precisa saber se está tudo certinho, porque até provar, até você correr atrás, fazer o processo administrativo, depois muitas vezes precisa ir para o judiciário, você demorou muito tempo, e aí se você for colocar na ponta do lápis, você está perdendo dinheiro. Então, por isso que eu falo que compensa você correr atrás disso antes. Para você fazer o cadastro inicial, quem está começando agora as atividades, está ingressando no mercado de trabalho, você pode fazer o cadastro inicial no CNIS através da internet ou você liga no 135, tá? Uma coisa nova também agora, que para você complementar, só complementar, não é corrigir. Se você precisa complementar, você liga no 135. Então, por exemplo, falta o nome da sua mãe ou falta a sua data de nascimento. Você liga no 135 e passa a data de nascimento para a atendente e ela coloca no seu CNIS. Eu aconselho a ir na agência. Por quê? Porque às vezes você liga e fala, olha, minha mãe chama Maria. Ah, Marisa. Não, é Maria. Aquelas coisas assim, sabe? Ah, só data de nascimento. A pessoa entende alguma coisa errada. Então, gente, seguro morreu de velho, vá na agência, faça lá que é mais garantido. Então, e aí, se você quiser realmente atualizar ou arrumar, não tem opção por telefone. Aí só mesmo na agência do INSS para você regularizar isso. Bom, o INSS, a tendência é cair o número de funcionários. Hoje, atualmente, tem 33 mil servidores do INSS. Já teve no passado aí, pouco mais distante, em torno de 45 mil funcionários e a tendência é diminuir mais por uma série de coisas. Então, o que acontece? Estão diminuindo o pagamento e aí você tem muita gente que estava adiando a aposentadoria, agora vai começar a adiantar. Isso eu vou falar num outro dia para não misturar as coisas. Então, a tendência é cair o número de servidores. Atenção, colegas advogados, dentro de, no máximo, 2 anos, os advogados terão acesso ao site do INSS para poder protocolar, para poder atender os clientes melhor, sem precisar ir até a agência. E aí, como é que funciona isso? Bom, aí você tem um certificado digital, todo advogado tem esse certificado, e ele entra no site do INSS e pega CNIS, e vai fazer busca, e deixa um rastro no INSS. Então, vamos supor, se acontecer alguma coisa errada,
e aquele advogado fez alguma coisa errada, vai ficar constando no site do INSS, que foi aquela pessoa. Então, não tem perigo para ninguém, porque fica um rastro quando você usa esse certificado digital. Mas isso é daqui uns 2 anos, porque o sistema da Previdência hoje ele não suporta diversos acessos ao mesmo tempo, porque se todos os advogados resolverem entrar ao mesmo tempo, o sistema cai. Então, você pode ver que muitas vezes você entra no sistema da Previdência e está fora do ar. Então, o que foi? Excesso de acessos no site. Então, ele caiu. Então, eles estão melhorando, né, esse sistema de informatização da Previdência para depois os advogados não precisarem mais ir na Previdência, o que melhora tanto para quem não é advogado que vai ser atendido, que não precisa esperar o advogado com um monte de coisa para resolver, e também para os servidores do INSS, que é menos pessoas para atender, que um servidor tem dias que atendem 40 pessoas, quer dizer, é muita coisa. Bom, existe também um banco de dados de recolhimentos errados no INSS. E aí, como é que faz? Então, aquela pessoa que pagou o carnê punha número 1, mas todo mundo entende que aquele 1 era 7, acabou indo para um lugar que é esse banco de dados de recolhimento errado. Então, você com o carnê, pela data de pagamento e pelo número, o servidor chega e localiza onde está esse pagamento e joga para o seu CNIS. Bom, existe o facultativo de baixa renda, né, que é permitido ao segurado facultativo, sem renda própria, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência, desde que pertencente a uma família de baixa renda. O que é família de baixa renda? A família de baixa renda é aquela que ganha até 2 salários mínimos. Tá? Então, essa pessoa, ela se inscreve no CAD único. Primeiro passo, ela vai lá, se inscreve no CAD único. Depois, ela pode começar a recolher 5%, tá? Sobre o salário mínimo. Então, ela recolhe esses 5% e passa a contar como um recolhimento normal. Mas, atenção, para facultativo de baixa renda, se não fizer a inscrição no CAD único e começar a recolher a inscrição, esse pagamento não vai servir para nada. Só se você complementar com mais 15%, mais juros, multa, correção. Então, primeiro faça a inscrição no CAD único, depois você começa a recolher com 5%. Existe também o MEI, que é o microempreendedor individual. Então, é a pessoa que trabalha por conta própria e ela se legaliza como pequeno empresário, podendo recolher 5% do salário mínimo para o INSS. Então, para você ser um microempreendedor individual, você precisa faturar, no máximo, R$60 mil por ano. E você não pode ter participação em outra empresa, seja como sócio, seja como titular. E aí, tanto MEI como facultativo de baixa renda, eles não têm a CTC, que é a contagem de tempo de contribuição, e nem aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, eles podem ter todos os demais benefícios, mas nem a aposentadoria por tempo de contribuição, nem o CTC. Que esse CTC é o seguinte, a certidão de tempo de contribuição, se eu vou para o serviço público, eu pego essa certidão e jogo esse tempo no serviço público para me aposentar só, no caso, pelo serviço público. Então, tanto o MEI como o facultativo de baixa renda, eles não têm esse direito, tá? Para você ser MEI, você pode ter um empregado, no máximo, e que receba um salário mínimo, ou o piso da categoria. Então, se a pessoa tem 2 funcionários, ela não pode ser MEI. E aí, a apropriação do recolhimento para o INSS do MEI ocorre por certificado do CPF com o NIT do segurado, quando do pagamento do DAS-MEI. Então, uma particularidade. O facultativo de baixa renda e o MEI,
Caso desejem aproveitar os recolhimentos para aposentadoria por tempo de contribuição, que eles não podem se aposentar por tempo de contribuição, mas se eles quiserem, eles vão ter que complementar a diferença de 5% para 20% do salário mínimo. Mais juros, multa, correção, papapá. Então, pensa bem se você quer, se vale, porque acaba não valendo a pena. Então, quando o segurado facultativo possui no CNIS empregos sem data de saída, é aquilo que eu falei, os recolhimentos, inclusive como baixa renda, eles não vão aparecer no CNIS. Porque o facultativo, em tese, ele ainda é empregado e ele não pode contribuir como facultativo. Para você ser facultativo, você não pode estar trabalhando. Existem pessoas que elas têm vários NITs, números de PIS, várias inscrições na Previdência. E aí, o que acontece? Normalmente, esses dados vão migrar para um número só, que esse vai ser o NIT principal. E então, esse vai aparecer como principal. Agora, se você olhar os recolhimentos, por exemplo, de um contribuinte individual, somente aparece de 85 para frente, porque antes o INSS não era informatizado e isso acabava gerando aí, não aparecia. Então, muitas vezes você precisa até levar para aparecer. A alteração das informações no CNIS, além da possibilidade de alteração por iniciativa do segurado, a pessoa ir no INSS pedir para alterar os dados, também é possível que dados de vínculos do segurado sejam alterados por meio da GFIP. Então, ou seja, a empresa retifica essas informações que constam no CNIS. Então, tá alguma informação errada, você procura a empresa vai lá e retifica. Então, é comum também, além do cidadão procurar, a empresa retificar os dados do CNIS. Bom, existe o E-Social, que é um projeto do governo federal que vai unificar o envio das informações pelo empregador em relação aos empregados. Já é obrigatória para o empregador doméstico de outubro. Então, em novembro, ele já vai começar a recolher pelo E-Social. Então, ele vai substituir a GFIP e outras fontes de informações. Então, vai ser um sistema único. É um projeto do governo que ele vai unificar todas as informações do empregador com relação aos seus empregados, de todo o tipo. Com a implantação dessa nova sistemática, as informações migrarão para o CNIS diretamente do E-Social, que por agregar diversas fontes de informações, eles trarão as informações mais completas e condizentes com a realidade. Então, as informações do E-Social, elas vão diretamente e simultaneamente para o Ministério do Trabalho, para a Receita Federal, para a Caixa Econômica Federal e para o INSS, que vai ser, assim, simultâneo, tá? Então, ele é um sistema revolucionário com informações muito precisas que vai diminuir muito a possibilidade de erro. Vai facilitar a vida do segurado e do servidor do INSS que faz a análise, quando ele vai conceder o benefício. Então, o E-Social, ele emite um documento de arrecadação específica. Ele vai começar a ser pago em novembro pelo empregador doméstico referente ao mês de outubro. O INSS, através da DataPrev, que é um sistema de informatização do INSS, ele precisa criar um sistema que identifique o pagamento desse E-Social para aparecer no CNIS. Então, no começo, pode acontecer do pagamento do E-Social informações que não apareçam no CNIS. Assim, no primeiro, segundo, terceiro mês, pode ser que o empregador pague e não apareça no CNIS do empregado. Mas isso vai ocorrer somente no começo desse sistema, porque até a criação de um sistema eficiente que localize esses pagamentos feitos pelo E-Social. Então, enquanto não aparecer no sistema, o servidor do INSS ele vai inserir manualmente essas informações. Então, se você for no INSS e você pedir, o servidor vai inserir manualmente.
e não vai ter qualquer tipo de prejuízo para nenhum segurado. Então, você pode ficar tranquilo que se não aparecer nos primeiros 2, 3 meses, logo o Dataprev vai fazer um sistema que localize esses pagamentos para não ter mais esse tipo de dor de cabeça do empregador pagar e não constar no CNIS do empregado. Bom, gente, o programa hoje tem mais um monte de coisa para falar para vocês, que eu continuo na semana que vem. E então hoje, infelizmente, o programa já está acabando. Eu vou deixar meus dados. Quem quiser entrar em contato, será um prazer poder ajudá-los. O meu telefone é o 3439 8585 3439 8585. Dificilmente você vai conseguir falar comigo por telefone. É mais provável você mandar um e-mail ou então você agendar uma reunião. Então, eu vou dar uma colher de chá e repetir mais uma vez. O telefone é o 3439-8585. Facebook Leis do Sucesso. Tem uma dúvida? Manda no meu e-mail. tatiana.r.m de Maria@uol.com.br. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Se você quiser assistir novamente esse programa, já vai estar no YouTube daqui uns 30 minutos, você já vai acessar lá no YouTube, é só digitar Tatiana Ragosta. Bom, gente, até a semana que vem, tenham uma semana maravilhosa, fiquem com Deus e semana que vem estaremos aqui com mais um programa Leis do Sucesso. Boa noite.